Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Eu Adoro Ciência. E o tema de hoje é o sistema endócrino. Então o sistema endócrino trabalha junto com o sistema nervoso para controlar praticamente todas as funções do nosso corpo. Só que o sistema nervoso ele tem um sistema eletroquímico durante a transmissão do impulso nervoso. Agora o sistema endócrino trabalha somente com o sistema químico através dos hormônios, que são fabricados por glândulas específicas. Nós temos 3 tipos de glândulas no nosso corpo, mas somente uma, que é a glândula endócrina, é quem vai produzir hormônios. Então, antes da gente falar de todas as glândulas endócrinas, vamos fazer um resumão do que são glândulas. Então, vamos lá, gente, um resuminho do que são glândulas. Eu falei para vocês que o sistema endócrino produz substâncias em glândulas que vão agir no nosso corpo. Mas nós temos 3 tipos de glândulas. A primeira glândula que a gente tem no corpo é chamada exócrina. Exócrina, exo, que significa fora. Ou seja, a glândula exócrina vai secretar, vai produzir uma substância que vai agir ou para fora do corpo ou em alguma cavidade do nosso corpo. Então, por exemplo, a glândula salivar, ela secreta a saliva, que é uma substância que age na cavidade bucal. A glândula lacrimal, por exemplo, produz a lágrima que vai agir para lubrificar o olho para fora do corpo. Glândula sudorípara vai produzir uma secreção chamada suor que vai para fora do corpo para manter a temperatura sempre constante. A próxima glândula é a própria glândula endócrina. E endo significa dentro. Então a glândula endócrina vai secretar uma substância específica, que é o hormônio, e o hormônio vai circular somente no corpo pelo sistema sanguíneo. Então a glândula endócrina produz hormônio, que é uma secreção específica, que vai ser transportada via sangue. Então aqui o sangue participa. Então, exemplos de glândulas endócrinas. A glândula tireoide, que vai produzir os hormônios T3 e T4, que agem no nosso corpo e são transportados via sangue. O ovário ou o testículo, que são glândulas / órgãos sexuais, que vão produzir os hormônios sexuais que vão circular pelo sangue. E o último grupo de glândula que nós temos é a glândula mista. No caso, nós só temos uma glândula mista no nosso corpo, que é o pâncreas. E por que o pâncreas é chamado de glândula mista? Porque ele tem as 2 funções aqui. Ele ora ele é uma glândula exócrina, ora ele é uma glândula endócrina. Então, quando ele for uma glândula exócrina, ele vai secretar o suco pancreático que vai agir no sistema digestório, para a digestão de proteínas e gorduras. E quando ele for uma glândula endócrina, ele vai produzir 2 hormônios. Um é muito conhecido, que é a insulina, e o outro é o glucagon, que também participa, junto com a insulina, do equilíbrio dos níveis de açúcares no sangue. Então a insulina é responsável por baixar o açúcar do sangue, o glucagon eleva em caso de necessidade. Mais pra frente a gente vai dar um especial só sobre o pâncreas aqui na aula, fica ligado. Bom pessoal, então aqui tem um esquema das principais glândulas do nosso corpo. Nós não vamos falar de todos os hormônios, vou falar de alguns principais. Então primeiro, a hipófise fica lá na região encefálica, é tipo uma glândula mestre. Ela produz os seus próprios hormônios e ela também estimula outras glândulas. E nós vamos falar rapidamente dos hormônios de crescimento, chamado GH, o hormônio chamado ADH, que é o antidiurético, ou a vasopressina. Então, pessoal, como a gente estava falando sobre a hipófise, ela produz vários hormônios, mas a gente vai dar um especial aqui para o ADH. Então, o ADH, hormônio antidiurético, ele faz o quê? Ele faz o controle hídrico, controle de água do nosso corpo, favorecendo o quê? A reabsorção de água pelos rins. Então, por exemplo, se o nosso nível de ingestão de água é suficiente ou maior, o nível do ADH é baixo. Por quê? Não precisa reabsorver tanto. Nós temos um limite de água para manter no nosso corpo. Agora,
Se a ingestão de água é insuficiente, o que acontece? Nós, como organismos terrestres, temos o maior desafio de não morrer por desidratação. Então, se a ingestão de água, o nível de água é menor, o ADH eleva. Para quê? Para reabsorver o máximo de água possível pelos rins e manter o nosso corpo hidratado. Então, aqui, ó, se eu tenho água em níveis ok ali, ou acima do permitido, eu vou ter uma baixa produção do ADH no sangue. Ou seja, nesse caso, eu vou ter uma urina bastante diluída, com bastante volume de água, né? É aquela urina bem clara, quase transparente. Agora, se eu tenho um nível de água abaixo do que eu preciso, o ADH sobe. Por quê? Porque ele precisa reabsorver o máximo de água possível. E aí, nesse caso, nós temos uma urina concentrada. E aquela urina amarelada que a gente percebe. Certinho? Então, pessoal, continuando um pouquinho sobre o ADH, vamos fazer uma comparação dos níveis de ADH no sangue em dois casos específicos. Em um caso onde o dia está muito quente e um caso onde a temperatura do ambiente é muito baixa. Então, num caso de dia quente, como que está o nosso corpo em relação à transpiração? Então, num dia de calor, eu tenho uma transpiração elevada. Se eu estou perdendo água pela transpiração, o meu organismo vai entender que eu não posso perder mais água do que eu já estou transpirando. Então, ele vai ter uma urina em baixa concentração, com pouca água. Então, nesse caso, a urina fica no tom amarelo. E nesse caso também, a transpiração excessiva faz com que eu urine menos, com menos água na minha urina. Então, a minha taxa de ADH vai ser alto. Por quê? Eu tenho que reabsorver o máximo de água possível, porque eu já estou perdendo nessa condição. Bom, gente, agora em contrapartida, nos dias frios, ocorre justamente o contrário. Então, nós temos uma diminuição da nossa transpiração. Então, a transpiração é mínima. Baixa. Nos dias frios, nós urinamos com mais frequência, então eu tenho um aumento da urina, do volume de urina, e nesse caso, ela é mais transparente, mais diluída. E a taxa do ADH é baixa, não precisa reabsorver tanta água. Bom, agora vamos falar sobre a tireoide. A tireoide é uma glândula responsável principalmente pela manutenção do nosso metabolismo, através de dois hormônios chamados T3 e T4. Além disso, ela também produz mais um hormônio chamado calcitonina, que ajuda, junto com a paratireoide, regular os níveis de cálcio no sangue. Então, a calcitonina na tireoide, ela abaixa o nível de cálcio no sangue e deposita nos ossos. Agora, em relação à paratireoide. A paratireoide produz um hormônio chamado paratormônio, que junto com a tireoide trabalha nos níveis de cálcio do sangue, como eu falei para vocês. E o paratormônio ele vai fazer o oposto da calcitonina na tireoide. Ele vai elevar o cálcio no sangue e vai retirar dos ossos. Então agora, gente, em relação aos níveis de cálcio no sangue, como eu falei para vocês, ele é regulado por duas glândulas, a tireoide e a paratireoide. A tireoide vai produzir o hormônio calcitonina, como eu já falei para vocês. E a paratireoide produz o paratormônio. Então, enquanto a calcitonina vai diminuir a taxa de cálcio no sangue, o paratormônio eleva. Então, a calcitonina, ela reduz os níveis de cálcio
no sangue. Reduz e manda para onde? Diminuiu no sangue, manda para ser depositado nos ossos. Então, ela eleva a deposição de cálcio nos ossos. Nossa reserva. Agora, o para-hormônio, ele vai fazer o quê? Quando precisa? Se precisa de mais cálcio no sangue, ele vai retirar dos ossos. Então, ele retira cálcio dos ossos e manda para o sangue. Ou seja, eleva o cálcio no sangue. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as suprarrenais. Essas glândulas localizam-se sobre os rins e elas produzem vários hormônios. Eu vou falar de algum deles. O primeiro é a adrenalina. A adrenalina também é chamada de hormônio da luta ou da fuga. Por quê? Porque ela acelera os nossos batimentos cardíacos, aumenta a frequência respiratória, aumenta a taxa de glicose nos nossos músculos para a gente conseguir fugir, né, ou lutar em um caso de perigo. Um outro hormônio, então, das suprarrenais é a noradrenalina. A noradrenalina vai regular os níveis da pressão sanguínea. E as suprarrenais também produzem hormônios corticoides. E eles vão atuar no desenvolvimento fetal, no balanço de minerais do nosso corpo e balanço hídrico. Certinho? Então agora, depois desses conceitos que a gente já aplicou, fica ligado que vem o primeiro desafio da corujinha para vocês. E aí, pessoal, conseguiu pensar? Conseguiu decifrar o primeiro desafio da corujinha do nosso sistema endócrino de hoje? Então, ela perguntou para vocês quando a gente está apaixonado, né? Nós estamos amando. Então, quando a gente está apaixonado, a gente está amando, a nossa pupila dilata, o coração acelera, aumenta a frequência respiratória. E aí, isso é responsável pela liberação de um hormônio. Que hormônio é esse? É esse que a corujinha quer saber. E a resposta é a adrenalina. Difícil? Maravilha. Continua ligado aqui. Bom, pessoal, depois desse desafio aí, vamos ao pâncreas, a próxima glândula que a gente vai estudar. Eu falei pra vocês que ela é uma glândula mista, né? Ela tem dupla função. Então, uma função delas é lá no sistema digestório. E a outra função é aqui no endócrino, produzindo dois hormônios. O primeiro é a insulina e o segundo é o glucagon. Esses dois hormônios trabalham para regular as taxas de açúcar no nosso sangue. Então, a insulina, ela abaixa a taxa de glicose no sangue, enquanto que o glucagon eleva em caso de necessidade. Agora, gente, sobre os ovários. Os ovários são glândulas, órgãos sexuais femininos. Então, eles produzem dois hormônios. O primeiro é o estrógeno. O estrógeno, ele é responsável pela liberação do óvulo no ovário e também por determinar as características secundárias da mulher. E além disso, ele também estimula a produção do segundo hormônio do ovário, que é a progesterona. E a progesterona aumenta a espessura do endométrio para esperar o zigoto após uma fecundação. E a progesterona, assim como o estrógeno, também determina as características sexuais secundárias da mulher. Essas características nós vamos ver numa próxima aula quando a gente falar do sistema reprodutor. Bom, gente, agora sobre os testículos, que são glândulas encontradas somente nos homens, produz um hormônio chamado testosterona. E ela vai determinar as características sexuais secundárias do homem e estimular a produção dos espermatozoides. Agora, gente, em relação ao pâncreas que eu acabei de falar para vocês, ele regula os níveis de glicose, de açúcar no nosso sangue, por dois hormônios. O primeiro, que é o mais famoso, como eu falei para vocês, a insulina.
Então, quando a gente está com a taxa de glicose alta no nosso corpo, por exemplo, depois que a gente acabou de comer, o pâncreas libera, secreta insulina, vai diminuir o açúcar. Da onde? Do sangue. Baixou o açúcar. Ficamos muito tempo sem comer. Período longo de jejum. A taxa de açúcar vai lá embaixo. Nesse caso, o pâncreas recebe uma mensagem que diz para ele ali: pâncreas, precisa aumentar esse açúcar no sangue. Então, a secreção de insulina se cessa, para, e ele começa a liberar outro hormônio, que é o glucagon. E o glucagon vai fazer justamente o oposto da insulina. Ele eleva o açúcar no sangue. Certinho? Alguma dúvida? Já sabe, deixa aqui nos comentários. E agora, gente, vem o segundo desafio da corujinha para vocês. E aí, pessoal, conseguiram pensar no segundo desafio da corujinha de hoje? Então, ela perguntou qual é a relação entre a temperatura do ambiente com a liberação do ADH. Muito fácil, acabei de falar para vocês, né? Então, nós temos, por exemplo, calor e frio. No calor, como vai ser a liberação do ADH? Então, se eu transpiro bastante, urina baixa, então eu tenho ADH elevado. E no caso de um tempo frio, um dia frio, temperatura baixa, a nossa transpiração é menor. Urina aumenta e aí o ADH age de forma contrária. Ele está baixo. Certinho? Gente, agora fica ligado que já vem o terceiro desafio da corujinha de hoje. Bom, e aí, pessoal, conseguiram decifrar o terceiro desafio da corujinha de hoje? Então, ela perguntou para vocês quando, numa condição normal, a pessoa apresenta baixo nível de açúcar no sangue. Ela quer saber em condições normais, não, por exemplo, numa pessoa hipoglicêmica, que já tem baixa taxa de açúcar no sangue, que não é normal. Então, assim, eu falei para vocês que nós temos uma glândula que é responsável por regular o açúcar no sangue, que é o pâncreas. Então, ele libera insulina e glucagon. Só que eu quero saber quando a pessoa apresenta uma baixa taxa de glicose em condições normais. E isso vai acontecer de duas formas. Pode ser após um jejum prolongado ou após uma atividade física intensa. Então, para eu fazer uma atividade física intensa, por exemplo, corrida, jogar bola, natação, eu preciso gastar energia. Energia vem do açúcar, então o açúcar vai diminuir. Então, essa é a resposta do terceiro desafio de hoje. Então, a diminuição normal das taxas de açúcar no sangue ocorre dessas duas maneiras. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com a galera e até a próxima aula.